Bom dia, terceirão. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Antes de começar a aula, eu quero... Porque eu sei que alguns alunos do terceiro ano A foram para a aula presencial de hoje. E aí eu vou, avisar vocês só para tranquilizar, tá? Porque eu combinei com eles, que a escola tá aberta. Vamos lá, do começo. Como vocês já devem saber a essa altura, a escola tá aberta com aulas presenciais, mas não são aulas de conteúdo, porque o conteúdo continua sendo passado exclusivamente pela aula remota. Então, todo o conteúdo de prova, todo o conteúdo pragmático que vocês vão ter, que vocês teriam presencialmente, continua sendo por aula remota, beleza? O que a gente vai fazer nas aulas presenciais, com as pessoas que decidirem ir? Trabalho socioemocional. O que isso significa? Que a gente não vai estar lá para fazer revisão, a gente não vai estar lá para fazer conteúdo, para dar aula expositiva, nada disso. A gente vai ter conversas, a gente vai ter diálogo, debates, E, obviamente, que alguns desses diálogos eu vou direcionar para temas, ok? Que faz sentido na realidade de vocês. E a realidade de vocês é qual, A preocupação com o vestibular e com o futuro. Então, o que eu combinei com o terceiro ano, que foram 5 alunos, do terceiro ano a hoje, o que eu combinei com eles, eu ouvi o que eles tinham para dizer, a gente conversou um pouco, e eu combinei que ia levar 3 alternativas, 3 questões que caíram em algum vestibular, para que segunda-feira a gente conversasse sobre essas questões. A gente não vai ficar fazendo exercício. A gente vai ler a questão com calma, discutir o texto, discutir o tema, ok? Vai ser uma discussão, um diálogo sobre essas questões, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer que eu combinei com eles. Essas questões que eu vou levar na segunda-feira são questões sobre Karl Marx, sobre os 3 porquinhos, o Karl Marx, o Durkheim e o Weber, ok? Até para vocês, terem a certeza de que são coisas que vocês não estão vendo, tá? A gente vai começar hoje cultura, ok? A gente está falando aí sobre cultura, Vocês não vão ver mais isso. Eu vou levar questões de matéria, que na verdade, de matéria não, mas que combina com o conteúdo que foi passado no primeiro bimestre, ok? Só para vocês verem que não é nenhuma atividade agora, que está relacionado a qualquer coisa do momento. Ou seja, vocês não estarão perdendo nenhum conteúdo, certo? Mas, como eu sei que, vocês se conversam, obviamente, porque vocês são normais, certo? Que vai chegar para vocês que não foram, que eu vou debater certas questões e eu vou criar uma paginazinha naquela pasta do Drive e eu vou colocar 3 vídeos indicando, assim, para vocês, quem quiser ver, para relembrar um pouco os 3 porquinhos, Vou colocar aí uns videozinhos só para também, tipo, não é para você, não é obrigatório, entendeu? É só coisas a mais. Por quê? Porque agora, mês que vem, começam os vestibulares, E a preocupação de vocês é essa. E eu não, como eu vou dar apoio socioemocional ignorando que a preocupação de vocês e o que tira o sono de vocês é vestibular? Seria burrice minha, E assim,
burra, não sou, né? Então, assim, eu não vou ignorar o elefante que está na sala, né? Que é o vestibular. Não vou fazer questão como vocês teriam se tivesse aula presencial, tá? Que vocês recebem um caderno de questões, né? Não vai ser o tipo de caderno de questões que vocês fariam, que é tipo, ó, pessoal, resposta da 1, qual é? 5 minutos. Não vai ser isso, vai ser lendo em conjunto, debatendo o tema, debatendo aquele texto, certo? É muito mais um diálogo do que a resposta em si. Deu para entender? Tipo, fez sentido para vocês? Eu preferia que vocês escutassem por mim. Isso. Do que, sei lá. Bom dia, Ju. Você tinha mandado um monte de antes de responder ainda. Olha, a pergunta do Renzo que foi boa, né? A gente acabou, vou até tirar daqui. A gente acabou de terminar nossa saga do terceiro bimestre sobre democracia, eleição, movimento social, né, e etc., ditadura. E agora entrou o período de campanha eleitoral. E aí o Renzo notou, né, o Renzo falou assim, né, que ele notou, na verdade, que a gente não teve muito debate, né, aqui na Baixada Santista, certo? Ele falou assim, vai ter debate ou só horário eleitoral gratuito esse ano? Em São Paulo, só a Band fez o debate e isso não fere um pouco a democracia? Quem ganha com isso? Bom, vamos lá. E em São Paulo, a Band que fez o debate ainda, né? Provavelmente a Globo deva fazer. Por que eu acho que a Globo deva fazer? Porque a TV Tribuna já anunciou que vai fazer debate de 3 cidades na Baixada Santista, né? Então a gente vai ter o debate de Santos, São Vicente e Praia Grande na TV Tribuna, né? Na Globo. Então eu acredito que todas as filiais da Globo façam os debates ali das principais cidades da região. Teve um debate que aconteceu no VTV, a VTV fez um debate online, falando especificamente do Guarujá, tá? Que é a cidade que a gente mora. O do Guarujá foi no dia 12 de outubro, né? A VTV ficou 2 semanas fazendo debate de todas as cidades da Baixada Santista, certo? Então, na Baixada a gente teve a VTV, parece a Record chamou alguns candidatos, chamou todos os candidatos, na verdade, né? E o que mais? Já falei da tribuna. E eu acho que a Santa Cecília vai fazer um debate também, tá? Esse ano, por conta da pandemia, os debates ficaram um pouco mais difíceis e tiveram que ser adaptados. Eu curti muito o debate da VTV, que foi um debate online, né? E eu achei muito interessante o fato de ter sido um debate online, já que respeita aí a segurança, né, saúde de cada um dos candidatos e respeita todas as normas da OMS. Ai, meu Deus, saiu. Saiu para vocês? Ou só saiu para mim? Só saiu para mim, eu acho, né? Respeita as normas da OMS e foi bem tranquilo de se ouvir, na verdade. Foi bem de boa o processo. Isso fere sim a democracia, tá? Como a gente viu, deixa eu até... Eu vou abrir aqui para vocês. Calma aí. Só para vocês verem que eu tô só citando o que a gente já viu, tá? Acho que é aqui. Como a gente já viu, né? Num Estado democrático,
em eleição. Num Estado democrático, o processo eleitoral, ele prevê eu passei isso para vocês. Eu não tô achando, mas eu sei que eu passei isso para vocês. Cadê? Bom, eu não tô achando agora. Eu sei que tem algum desses slides deve ter, porque eu passei isso para vocês. Mas um Estado democrático, gente, ele prevê o quê? Ele prevê que a nossa escolha seja feita a partir da nossa consciência, né? Que cada um possa escolher livremente, né? Aí fazer sua decisão democrática. E que essa decisão, ela precisa ser feita baseada não só no livre-arbítrio, mas na liberdade de partidos, ou seja, né, onde eu tenha aí seja o bipartidismo ou pluripartidismo, no caso do Brasil, o pluripartidismo, e baseado numa propaganda livre, justa, e também baseado, né, no acesso da população a ouvir essas ideias, esses debates. Então, sim, a falta de debates, né, a diminuição da quantidade de debates, ela fere um pouco a nossa democracia, sim, no sentido de que dificulta o nosso exercício democrático, porque a gente precisa, né, para fazer a nossa escolha, ter opções e entender quais são as opções. Esse é o princípio da democracia, né? Quem ganha com isso? Eu acho que no nosso caso, né, no nosso caso, quando eu digo numa eleição municipal, esse estrago ele não é tão grande quanto seria numa eleição federal. Porque numa eleição municipal, ainda mais um município pequeno, no município médio como Guarujá, o debate ele é muito importante, ele é fundamental, ele tem sim que existir, quanto mais debate, melhor. Só que a gente tem uma proximidade maior, então a gente tem uma facilidade maior de conhecer essas propostas e esses candidatos. Numa cidade com 11 milhões de pessoas como São Paulo, a falta de um debate atrapalha muito mais esse processo democrático. O horário eleitoral gratuito continua normalmente, né? Com aí os probleminhas de sempre, que é o tamanho das coligações, né? Mas, enfim, a falta de debate pode beneficiar alguns candidatos por conta do tamanho das coligações, né? Assim, no Brasil inteiro, tá? Não tô falando do Guarujá, de Santos e de São Paulo, tô falando no Brasil inteiro, em todas as cidades do Brasil, né? A gente tá vendo, isso pode atrapalhar um pouquinho, certo? Porque no Brasil todo a gente vai ter uma diminuição dos debates. Respondeu sua pergunta, Renzo? Mas sim, gente, isso atrapalha a democracia. Eu, inclusive, pessoalmente, me coloco a favor, né, de maiores debates. Porque, principalmente na nossa cidade, eu acho que a gente precisava ouvir um pouco mais, né? Mas, assim, isso é pessoalmente falando. Eu acho que um debate só numa cidade como Guarujá, que tem 300 mil habitantes, né? A gente tem bastante candidato concorrendo, certo? Eu acho que eu achei sacanagem da TV Tribuna não fazer debate do Guarujá. Eu entendo que Santos, São Vicente e Praia Grande está dando mais polêmica, né? Principalmente São Vicente e Praia Grande. São Vicente aí tá um candidato a prefeito ferrando o outro no Tribunal Superior Eleitoral. Só faltam sair ali como briga de rua,
Tá feio o pessoal de São Vicente, viu? Jogando baixo, inclusive, lá, né? Mas o Guarujá é uma cidade que tem muita coisa aí desenvolvendo, né? E no meio do caminho seria interessante. Eu achei que foi um pouco de sacanagem aí da TV Tribuna, confesso. Aí já entrando um pouco mais no pessoal, assim, comentando, né? Só pra. Porque eu sei que vocês também. Eu imagino que a sua pergunta também passava um pouco sobre por isso também, do tipo assim. E você? Bom, a gente vai começar a falar agora sobre identidade cultural. Gente, essas perguntas aí sobre eleição e etc., democracia, vai ser muito, muito, muito comum surgir agora, nesse período aí, nesses próximos, né, 30 dias, certo? Porque a gente está sendo bombardeado aí com campanhas, né, TV, internet, etc., de tudo quanto é gente. Eu estava vendo agora, antes de entrar na aula com vocês, uma campanha de um mandato coletivo de Porto Alegre, que apareceu na minha timeline. Nem sei como isso aconteceu, mas tudo bem. Então, essas dúvidas, né, são dúvidas que vão surgir agora, que eu já me preparei, psicologicamente, inclusive, para que elas surjam agora e que eu acho que é muito importante que vocês tirem, tá bom? Porque o processo eleitoral ele acontece de 2 em 2 anos. No próximo processo, vocês não vão ter aí a professora para poder guiar vocês e responder com. Vocês vão ter que pesquisar um pouco mais, enfim. Pode ter um caminho mais dificultado aí para entender alguma coisa, alguma parte desse processo, tá? Então, porque é um processo muito confuso, como vocês viram. Surgiu dúvida? Pergunta, tá bom? É muito importante isso, de verdade. Enfim, unidade na diversidade, na identidade cultural. Galera, a identidade cultural, né, vai ser o nosso tema aí desse quarto bimestre, certo? Que a gente vai ficar discutindo mais sobre cultura. Tomem uma atenção redobrada, porque quer uma dica de Enem de redação? Cultura. Mas vocês podem colocar uma escola de Frankfurt em tudo quanto é lugar. Meu Deus do céu, vocês têm a capa de colocar um Adorno, um Hockenheimer, um Habermas, entendeu? Em tudo quanto é tema. No meu Enem, quando eu estava terminando o ensino médio, o meu tema foi publicidade infantil. Que raios que eu ia colocar numa redação sobre publicidade infantil, né? Que raios que eu coloquei? Indústria cultural, né? Tirei aí quase 800, né? Deu pra... Assim, foi um ano que o pessoal foi bem ruim, porque ninguém sabia muito... Porque foi uma coisa muito aleatória, assim, sabe? Tava falando de legislação e etc., falando se era certo ou errado, você ter, tipo, propaganda da Mônica para vender maçã, entendeu? E é um negócio muito aleatório, né? Joguei lá uma cultura, uma indústria cultural e deu para se virar como argumento, certo? E nos anos seguintes também, teve o ano lá que foi sobre feminicídio, né? A gente joga uma padronização culturalzinha aí, joga uma indústria cultural também, uma versão aí, um lado mais filosófico, né? Ano passado que quem fez, não sei, mas que o tema foi acesso ao cinema, né? Resumindo aí, mas o tema foi acesso ao cinema. Dava para jogar uma indústriazinha cultural também. Indústria cultural é meio como uma carta na manga. É muito raro você ter uma redação que você não consiga jogar, né? Nos últimos 10 anos, acho que nos 6, 7 anos deu para você jogar uma indústria cultural facilmente, certo? Dá para jogar aí um pouco disso. Bom, a cultura é um conjunto de crenças, valores, normas, instituições e costumes de cada grupo. Simples, né? Então, a cultura é o que a gente... Esse aglomerado e, ao mesmo tempo, que é um aglomerado que não é
separado, sabe? Não tá cada um em sua caixa, eles vão se misturando, né? Dessas crenças, valores, normas, instituições e os costumes de cada grupo. Obviamente que a individualidade em cada grupo ainda existe, certo? Não necessariamente o grupo vai ter exatamente a mesma crença, mas é meio que ali o meio termo, sabe? O lugar onde a gente se... A intersecção. Tem aqueles exercícios, né, das duas bolinhas, e calcule e veja aí o que tem na intersecção. A cultura ali, essa intersecção desses vários indivíduos e de suas crenças, valores, normas, né? E como eles escolhem construir suas instituições. Bom, basicão, né? As culturas são diferentes, mas não inferiores ou superiores. Ou seja, não tem uma cultura ruim, não tem uma cultura boa. As culturas só são diferentes. E a identidade cultural é a expressão das especificidades de cada grupo. Então, aí, sei que é um assunto que toca no coraçãozinho de vocês, que pode ser um pouco difícil de vocês lidar, mas Festa das Nações. Eu acho que é o exemplo perfeito. Vou com esse exemplo até o Adélia. Se o Adélia abolir a Festa das Nações um dia na vida, o problema é dele, porque eu vou continuar citando a Festa das Nações como o maior exemplo do que a gente tem ali de identidade cultural. Por quê? Porque o trabalho que vocês fazem, né, exige que vocês mostrem, né, que vocês apresentem qual que é a identidade cultural de um determinado país, de um determinado local, certo? Então, vocês têm que ir lá estudar, né, cultura, tipo, história, geografia, economia, etc., apresentar o trabalho, e no dia da festa você tem que montar uma barraca que reflita aquele local escolhido. Vocês vão ter que apresentar danças que reflitam, né, que fazem parte da cultura daquele local. Vocês vão vender, né, comidas e bebidas típicas. Quer dizer, pelo menos na minha época a gente vendia bebida típica também. Mas não sei vocês, mas na minha época a gente vendia umas bebidinhas típicas também. Comidas típicas, né? Daquele local também vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão se vestir de acordo com a cultura daquele local, certo? Tudo isso para passar qual é a identidade, qual é como que a gente lê, né, determinado país, ou no caso da festa do Brasil, determinada região, certo? E aí, a gente vê, por exemplo, na festa do vocês também, que é uma coisa muito legal, que eu gosto, que é a diversidade cultural. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, que o mundo é muito diverso e que as culturas, elas são muito diversas. E o que a gente tem em comum, né? O que une a gente é justamente essa diversificação, né? Essa diversidade, essa pluralidade. Bom, entre os séculos XIX e XX, a gente tem uma coisa que surge chamada determinismo. O determinismo hoje já foi concluído como, né, já foi entendido como uma pseudociência. Naquela época, era o suprassumo, tá? Se escorando ali um pouquinho no Darwin, né, que vai pensar na influência do meio, né, na influência biológica ali para a sobrevivência e etc., e para a capacidade de cada animalzinho. O determinismo, ele vem, né, com a proposta de que a raça biológica, o meio e o momento histórico determinam, né, quem essa pessoa vai ser, o que essa pessoa acredita, né, quem que essa pessoa é socialmente e culturalmente. Lembrando que aqui a gente está falando de raça biológica, que é um conceito que já caiu por terra, né? Vocês já viram? Ano passado, inclusive comigo, quem estava aqui ano passado, que a gente não entende mais a raça biológica como algo que exista, né? A gente fala em etnia. Semana que vem eu vou passar uma aula para vocês que vai ser uma aula diferente e que não está baseada nas apostilas de vocês. Por quê?
Porque eu percebi que tem caído muito e que tem sido uma discussão muito intensa nas redes sociais o conceito de raça, tá? Por quê? Porque a gente usa na sociologia o conceito de raça social, certo? Então, semana que vem, a gente vai rever o conceito de raça e etnia, né? Separando aí raça biológica, etnia e raça social, tá? Eu acho que vai acrescentar muito vocês e vai dar uma gama de argumentos para vocês usarem em redações, caso caia alguma coisa que envolva preconceito. Qualquer coisa que envolva preconceito, vocês podem tacar ali um raça social, né? É uma construção ali social e etc. Então, eu falo que pode tacar como se fosse simplesmente para isso, né? Mas tudo bem. E eu acho que vai ser também muito, muito interessante, porque vocês vão conseguir entender um pouco de algumas discussões que estão surgindo, né? Que aí vem uma pessoa e fala, mas não fala mais raça. Aí o outro fala, não, porque é raça. Aí vocês ficam tipo, mas calma, é etnia, é raça, não é mais raça, mas a pessoa lá, que é uma pessoa que tem uma confiabilidade, está falando raça. Fica um negócio meio assim, né? Então, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Só sobre etnia, raça biológica e raça social. Tá bom? Tudo bem? Isso? Bom, enfim. Eloá, já quero essa aula. Meu Deus. Meu Deus. Não, eu acho que é muito importante, né? Se vocês... né, vocês na internet, vocês veem que essas discussões e... Enfim... Se vocês quiserem, tem muita gente que, por exemplo, vai fazer medicina e que aí vai fazer medicina na Argentina, sabe? Ou que está se candidatando pelo Enem para alguma universidade em Portugal, né? E geralmente e gente que quer entrar na área de ciências humanas e nem sempre a faculdade ela é pedagógica, né? Nem sempre a faculdade tem ali entende que as pessoas, nem todo mundo sabe algumas coisas, e eu já me deparei na Faculdade de Ciências Humanas, né? Eu estou terminando a segunda faculdade na área de Humanas e Sociais agora, e eu reparo que tem muito professor que acha que você já entra sabendo das coisas, sabe? E não tá nem aí. Que acha que todo mundo sabe ler um gráfico ou tem alguma noção básica, certo? Ignorando completamente, né, o fato de que a educação no Brasil ela não tem uma homogeneidade, muito pelo contrário, até os próprios documentos de educação não prevêem isso, né? E eu tô falando isso, mas porque eu vou entrar nisso daqui a 2 aulas. E eu já estou preparando daqui a 2 aulas como a gente vai falar sobre memória e patrimônio cultural. Eu estou muito ansiosa. Enfim. Voltando para o determinismo. O determinismo, meus amores, né? Ele vai falar basicamente que tudo ocorre através de fatores externos. Fatores externos não do tipo o tempo lá fora, mas também o tempo lá fora, mas que são coisas que eu não posso escolher. Então, nada, nenhuma escolha pessoal, não tem nenhum fator individual, certo? Que mude os fatos e que mude para onde eu vou. Então, é como se eu falasse que todos os homens negros que nasceram na pouca farinha e que têm 20 anos vão ter o mesmo destino, porque eles são da mesma raça biológica, né? Obviamente, enfim, a gente discute raça biológica depois, vamos fingir que ainda existe. Porque eles são da mesma raça biológica, eles estão no mesmo meio ambiente e eles estão no mesmo momento histórico. A gente sabe que não é assim, né? Hoje a gente já tem essa ideia de que, na verdade, as diferenças entre os agrupamentos humanos, elas não podem ser explicadas, né, nessas limitações do aparato biológico do meio ambiente. Então, a gente não pode limitar o ser humano simplesmente a como ele nasceu e onde ele nasceu, certo? Óbvio que isso vai ter um fator, isso vai ser importante. Ninguém está falando que esse contexto
tem que ser jogado no lixo. A gente só tá falando que essas coisas, elas não são as únicas coisas que fazem com que a gente chegue em algum lugar ou não chegue em algum lugar, certo? Porque aqui eu tô falando, por exemplo, de que o negro tem uma capacidade intelectual menor, certo? E que por isso ele é mais propício para o trabalho braçal. E aí, o que eu faço? Fico fazendo o que ainda? Dando trabalho braçal para os negros e os trabalhos considerados intelectuais para os brancos, né? E eu crio leis, né, como a Jim Crow ou como o Apartheid na África do Sul, certo? Em que eu transformo em burocracia esse preconceito, né? E eu tô me baseando no quê? Nisso, tipo, não, mas é porque a raça ariana é melhor. A culpa não é minha que a raça ariana é melhor, né? A culpa é dele por não ser ariano. Se a raça ariana é melhor, eu tenho que queimar mesmo essas pessoas. Vou fazer o quê? Certo? E aí vai dar base aí para muito preconceito que a gente vai ter na vida aí para frente. Tá bem grande para ficar bem guardado na cabeça de vocês. Que o que difere os seres humanos dos outros animais é a cultura, tá? Bem grande, bem chamativo para ficar bem assim, pá, né? Expostinho aí para vocês, para a gente entender que a nossa capacidade, né, de desenvolver uma cultura é o que nos difere dos outros animais, porque essa cultura era feita de uma forma inconsciente e consciente ao mesmo tempo. Bom, né? É até um pouco lógico a gente pensar que as pessoas que pertencem ao mesmo grupo, elas estão mais suscetíveis ao mesmo tipo de padronização cultural, certo? Então, se eu estou ali no mesmo ambiente, eu faço parte do mesmo grupo, né, faz um sentido lógico e até psicológico, certo? Que as coisas que me afetem as pessoas também que estão no mesmo grupo que o meu. E que, na verdade, a gente vá dentro dessa convivência, né, desenvolvendo um certo padrão cultural. Normal. Até aí tudo bem. O problema é quando esse padrão cultural, essa padronização, ela vem de uma forma imposta e promove a homogeneização dos costumes. Quando a gente transforma tudo na mesma coisa, esse é o problema. Principalmente no mundo globalizado de hoje, certo? Onde a gente está transformando, a gente está acabando com a diversidade cultural e transformando todo mundo na mesma cultura. Isso vai acontecer, a princípio, de uma forma impositiva, né? Aí no processo, por exemplo, Aqui eu vou falar esse começo na América, tá? Não no mundo. No continente americano, esse processo de homogeneização, ele começa com a colonização, né? De uma imposição violenta, certo? Então, é uma violência, na verdade, física, inclusive, né? Ou morre ou batiza, mas há também uma violência psicológica e uma imposição subliminar, digamos assim, né? Como, por exemplo, o American Way of Life. Obviamente que os Estados Unidos fez muita guerra e bombardeou muito lugar para passar aí o American Way of Life, né? Ninguém tá falando que não. Só que, por exemplo, no Brasil, o American Way of Life ele não vem atrelado a uma violência física. Ele vem de uma forma muito de propaganda, certo? Muito mais psicológica do que física. E a gente vai ver com mais detalhes sobre isso na nossa aula de indústria cultural, tá? Inclusive, vamos debater mais profundamente o quão lucrativo é para a economia globalizada eu ter a padronização cultural e a homogeneização dos costumes, certo? Porque aí eu posso, por exemplo, né, que eu usei exemplo mais cedo das Kardashians, tipo, as Kardashians estão lá na casinha delas em, sei lá, Los Angeles, Calabasas, enfim, e estão vendendo para o mundo todo. E no mundo todo, né, as pessoas compram. Quando foi? Há uns 5 anos atrás, a C&A fez uma parceria com a Kim Kardashian e lançou uma coleção de roupas inspiradas na Kim Kardashian, gente. Por que a C&A fez isso no Brasil? Porque a C&A sabia na época, acho que foi 5, 6 anos atrás, que a Kim Kardashian é um ícone global. E que ela podia fazer aqui que o brasileiro ia comprar. Certo? As Kardashians vendem para o mundo todo.
E por aí vai, né? Lembrando que eu não quero que vocês tenham a impressão de que a cultura é uma só e não possa mudar. A cultura, ela é um organismo vivo, e justamente por ela ser um organismo vivo, que a gente vai ter muito problema na discussão de apropriação cultural, né? Já vou adiantar vocês que eu vou sair mais uma vez, já tô falando um monte de vezes que eu vou sair da apostila para colocar tema que tá em alta, certo? E que já tô avisando. A gente vai ter uma aula sobre apropriação cultural. Inclusive, comprei um monte de livro que tá para chegar para falar sobre apropriação cultural, tá bom? Por quê? Porque é um negócio que também dá para vocês usarem aí no vestibular, né? Numas redaçõezinhas. E é um negócio que tá muito bafafá na internet. Eu acho que vocês precisam ter uma atençãozinha para isso, tá? Agora é só necessário entender que a cultura é um organismo vivo e que, por isso, é natural que ela se modifique. O problema é quando a cultura está se modificando de uma forma imposta, a partir de um processo hegemônico, tá? Então, por exemplo, a aculturação, né? A aculturação ela acontece quando essa transformação ela vem por fatores externos e não por conflitos naturais que acontecem internamente que fazem com que a gente repense e mude a forma de viver, né? Conflitos internos, eles acontecem aí desde que o mundo é mundo, as pessoas vão se adaptando e transformando sua cultura. Vou trazer, trago sim. Claro, eu lá trago. Trago tranquilamente. Lá pediu racismo estrutural. Trago racismo estrutural. Trago racismo estrutural junto com raça social, pode ser? Acho que combina. Acho que dá para juntar aí. Tudo bem. Então, semana que vem é raça social e racismo estrutural. Acho que é uma boa. Beleza. Então, a gente vai nisso. Aí, a apropriação cultural a gente só vai ver depois de indústria cultural, tá? Porque acho que a indústria cultural é melhor ver antes do que a apropriação. A cultura, ela se modifica naturalmente. O problema é quando ela vem de uma imposição mesmo, né? Esses fatores externos, né, que provocam a aculturação, ela vai gerar uma troca cultural. Eu vou trocar uma cultura pela outra. Aí, galera, o Oswald de Andrade, ele vem com a proposta do Manifesto Antropofágico. Então, ele fala assim, a gente não precisa ignorar a cultura estrangeira, muito menos deixar que a cultura estrangeira aceitar essa cultura de uma forma submissa, né? Trocar a nossa cultura. A gente pode digeri-la antropofagicamente, né? Então, o que é o antropofágico, né? É o homem comendo o homem, né? De uma forma bem rude aí, né? Mas a antropofagia é algo que alguns nativos eles fazem, né? No mundo inteiro, não é só aqui no Brasil que acontecia, mas de pessoas que consumiam a carne humana, certo? E aí o maior exemplo que a gente tem é a Tropicália. Então, aí eu preciso falar do meu Gil, porque, enfim, né? O que Gilberto Gil, por exemplo, fez? O pessoal que ouve rock, pessoal aí, por exemplo, né, daquela época do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, Cabumbando, né? Tem até o filme com o Chai do Erasmo Carlos, é um filme tá legal. Que eles trazem e traduzem essas músicas dos Beatles e vão fazendo, né, vão fazendo essas produções muito baseadas na produção estrangeira e falam assim, tudo bem que é rock, que é guitarra elétrica, tudo bem, vou botar uma guitarra elétrica no samba, né, engolindo essa cultura estrangeira e digerindo ela de uma forma que você vai até um pouco de transformar e colocar a personalidade da nossa cultura, que é uma coisa bem legal, que a gente vai trabalhar mais em cultura e contracultura, tá bom? Eu vou usar a Tropicália em contracultura. Me cobrem isso, inclusive, tá? Vou ficando por aqui essa semana. Até semana que vem, gente. Bom fim de semana para vocês, né? Bom restinho de semana. E é isso. Beijos.